No momento de descrever os recursos humanos necessários para a implementação do projeto, quem é empreendedor novo, aquelas pessoas que estão migrando de uma atividade informal para uma atividade formal, ou pessoas que, ao longo da sua carreira, trabalharam em empresas registrado sob o regime da CLT, agora vai sentir o impacto da mudança, de deixar de ser um colaborador, um funcionário de uma empresa e passar a ser um empreendedor, um proprietário, um chamado patrão dentro da sua organização. Há um choque muito grande, porque quando você muda de lado, você começa a entender por que a legislação trabalhista brasileira é considerada arcaica, é considerada ultrapassada, em função da evolução que nós temos ao longo do tempo. Mudou-se muito o mundo, as organizações, e a nossa legislação é uma legislação trabalhista antiga. Então agora você vai quebrar aquele mito que existia em época de eleição, que políticos vão à TV e diz assim, que se ele ganhar, ele vai acabar com os empresários que ganham muito dinheiro, que exploram a mão de obra e que enriquece às custas dos trabalhos dos seres humanos, que são meros mortais trabalhadores. Agora você vai entender que não é bem assim. Você vai ver as dificuldades que existem em contratar alguém, os custos que são inerentes a essas contratações, e você vai perceber que grande parte do recurso gasto com o RH, com as pessoas necessárias para movimentar o seu empreendimento, não vão para o bolso do trabalhador. Então, nós temos custos inerentes à folha de pagamento que eles não vão para o bolso do trabalhador. Então, nesse momento, você vai quebrar esse conceito que você tinha acerca do que é ser empreendedor, do que é ser dono de um negócio. Quando se escreve os recursos humanos necessários para colocar no mercado a solução que você está empreendendo, não deve-se exagerar, é claro. Muitos empreendedores, no momento de escrever os recursos humanos necessários para implementar o seu negócio, eles tendem a ser muito simplista. E aí vai escrever dizendo que em determinada função, que é uma função essencial para um negócio, ele tem apenas um colaborador. Vamos a um exemplo. Uma empresa que fornece alimentos. E aí ele precisa, para fornecer aquele determinado alimento, aquele diferencial que ele está propondo, de um cozinheiro especialista. E ele vai contratar apenas um funcionário nessa função. Agora, quando este funcionário precisar, e tem o direito de tirar férias, quem vai ocupar o seu lugar? Se esse funcionário, por uma eventualidade, adoecer e precisar ausentar do trabalho por alguns dias, se ele sofrer um acidente, quem irá substituí-lo? Então, como que eu vou oferecer o mesmo produto, com a mesma qualidade, com os diferenciais que eu estou propondo, com um não especialista em serviços que exigem especialista? Então, existem alguns trabalhos, algumas funções dentro da empresa que eu preciso de um especialista para desempenhar. Não é qualquer um que vai fazer essa função. O ajudante talvez não consiga suprir essa necessidade. Um outro ponto que deve ser considerado é a questão dos horários. Então, alguns negócios têm horários que ultrapassam os limites permitidos por lei. E aí você vai ter que ter turnos, mais de um grupo de colaboradores. Quando eu elaboro um projeto e eu escrevo lá que quem vai desempenhar essas funções sou eu, um empreendedor mesmo, que vou fazer tudo isso, eu não estou criando uma empresa, eu estou apenas tendo uma entidade, pessoa jurídica, para emitir nota. Então, eu sou uma pessoa que trabalho como autônomo com documentação de uma entidade, pessoa jurídica, mas não é uma empresa. Para se caracterizar uma empresa e para que, na análise do plano de negócio, eu encontre um resultado positivo e eu prove que isso é viável, que o negócio é viável, eu tenho que estar observando se a minha ausência
né, da minha empresa em um determinado dia, uma semana ou um mês, a empresa continua funcionando. Porque se eu me ausentar da empresa e não tiver quem execute as atividades e a empresa não funcionar, esse negócio tem sérios riscos na hora da implantação. E se eu não consigo, se o negócio não consegue remunerar, não consegue pagar os colaboradores que são necessários para fornecer o produto ou serviço no nível que eu estou propondo para o mercado, não há viabilidade. Quando eu chego nesse momento e descubro que o valor que eu vou gastar com a minha equipe é maior do que o retorno que o negócio vai me proporcionar, eu já encontro aqui uma viabilidade. É preciso que o valor, né, das receitas, que o negócio retorne, seja suficiente para eu ter uma equipe para fornecer esse serviço. Senão eu vou entrar num ciclo sem fim. Olha, eu não consigo oferecer um bom serviço, um bom produto, porque eu não consigo contratar boas pessoas. Se eu contrato boas pessoas, eu não consigo pagá-las. E aí eu vou ter dificuldade em colocar em prática tudo aquilo que eu escrevi no plano de marketing, quando eu disse que ia trabalhar com qualidade, que ia atender bem, que ia ter diferenciais, para que eu tenha, para que eu possa colocar para o meu consumidor, para o meu cliente, esses diferenciais que eu disse, né, que eu pretendo fazê-lo, aí eu preciso de uma equipe qualificada, eu preciso de bons colaboradores. Nessa descrição, na hora de descrever os recursos humanos necessários, eu vou ter que descrever quais são as funções que existem na minha organização, qual a qualificação que eu preciso para cada uma dessas funções, o número de pessoas necessário em cada uma dessas funções, e aí, como exemplo, eu tenho lá atendentes. Qual a descrição da qualificação para alguém trabalhar como atendente na minha organização em função do serviço que eu vou oferecer, ou em função dos produtos, ou do nível de pessoas que eu estou atendendo. Então, eu vou ter que descrever essa qualificação necessária. E o número de pessoas, o número de atendentes necessários para conseguir atender a demanda que eu estou propondo, que eu já escrevi em módulo anterior, na hora que eu estou elaborando o meu projeto. E eu tenho que colocar qual a remuneração que eu vou pagar para esse colaborador nesta função. Lembrando que a remuneração, eu tenho que seguir as normas existentes, os acordos coletivos dos sindicatos. Se eu estou com um negócio cujo setor é o comércio, existe o sindicato do comércio e ele tem um piso salarial. Então, eu não posso colocar aqui o salário mínimo estipulado pelo governo, porque o piso salarial do comércio ele é maior do que o salário mínimo. O salário mínimo é uma base. Então, ninguém pode receber menos de um salário mínimo. Mas em diversos setores diferentes, existem os sindicatos e aquela categoria, existe uma convenção coletiva que vai dizer qual é o valor do salário da categoria. Então, eu não consigo trabalhar com alguém sendo comércio com um salário mínimo, estou fugindo da categoria. E isso vale para a indústria, para empresas de tecnologia, cada uma vai ter o seu sindicato e aí tem a remuneração que eu tenho que obedecer. Acima desse valor estabelecido por essa convenção coletiva de cada um dos sindicatos, eu posso pagar. Então, eu posso pagar mais do que está determinado na convenção coletiva, mas não posso pagar menos. Então, eu tenho que estar atento a esse detalhe. Então, na hora de elaborar, não, vamos colocar aqui que é comércio, mas eu vou pagar salário mínimo para todo mundo. Não pode, não é assim. Em seguida, depois que eu dimensionar o salário que eu vou pagar, lembrando de pesquisar qual é o valor da categoria, eu tenho que colocar os encargos sociais. Eu vou colocar aqui um percentual que vai servir para que eu calcule o custo dessa mão de obra. Porque o colaborador, ele não custa para a empresa somente aquilo que ele recebe, somente os valores que ele leva para casa. Além do que ele recebe, dos valores que ele leva para casa, existem os chamados encargos sociais. E eu vou aplicar um percentual sobre a remuneração dele para encontrar esse encargo social e gerar, então, o valor desse gasto que eu vou ter com o colaborador. É importante a gente pensar um pouquinho do que vem a ser encargo social. Encargo social não é imposto. O encargo social
é inerente à folha de pagamento, é inerente à mão de obra, aos funcionários. Então, dentre a lista do que se chama encargo social, nós temos o INSS, né, que é o gasto do Instituto Nacional de Seguro Social. Nós temos o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nós temos o PIS/PASEP, Integração Social de Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público. Nós temos o RAT, que é o Risco de Acidente de Trabalho, né, inerente a algumas atividades. Nós temos salário-desemprego. Nós temos a contribuição para o chamado Sistema S, que é SESC, SENAC, SESI, SEBRAE, INCRA, que tudo isso deve fazer parte dos encargos sociais. Isso faz parte dos encargos sociais. Então, além daquele salário que eu estou colocando no meu projeto, que é o valor que eu vou remunerar o colaborador, eu tenho os encargos sociais e, lembrando que o funcionário não vai ganhar apenas o salário. Eu tenho também as férias, sobre férias, 1/3 do valor dessas férias. Eu tenho o 13º salário, que todo ano se paga ao colaborador um 13º salário. Quando há uma rescisão, que eu faço a rescisão do colaborador, eu vou ter que pagar 40% de multa sobre o valor do FGTS que ele tem depositado, mais 10% que vai para o governo. Então, sobre o saldo que o colaborador tem depositado, eu vou depositar mais 50%, 40% vai para o colaborador, 10% vai para o governo. Isso, então, valores que vão ser adicionados sobre a folha. Então, não é somente a folha de pagamento, que é o custo do meu funcionário. Aí que está a grande dificuldade. E como que eu vou fazer esses cálculos, né? Quando a empresa ela está enquadrada no chamado Simples Nacional, que aí sim é um regime de apuração dos tributos da empresa, os encargos sociais tendem a ser menores. Então, quando a gente tem uma empresa que é chamada micro e pequena empresa de pequeno porte, ela está enquadrada, eu consigo enquadrar ela no chamado Simples Nacional, eu tenho um encargo social reduzido. Porque nas tabelas 1, 2, 3 e 6 seguem a mesma fórmula de cálculo. Então, dependendo do faturamento da empresa, então esse faturamento da empresa, à medida que a empresa vai aumentando o seu faturamento, ela vai mudando de faixa. E em cada faixa existem as alíquotas que se calculam automaticamente. Então, quando eu adicionar o valor do percentual daquela tabela, nesse percentual já está incluso esses valores inerentes aos encargos sociais. Claro que fora o fundo de garantia, que esse eu vou depositar separado, né? Desconta lá na folha de pagamento e deposito separado. Mas quando eu estou no Simples Nacional, na tabelas de número 4, eu tenho que fazer um cálculo diferente. Então, quando eu estou inserido na tabela de número 4, e para eu estar na tabela de número 4, depende do tipo de atividade que a minha empresa desenvolve no mercado, e existe lá as regrinhas para se seguir, eu vou ter um cálculo semelhante ao cálculo do chamado regime normal, ou do regime tributário fora do Simples Nacional. E eu tenho a tabela 5, tem uma outra forma de calcular também, que eu tenho que calcular o chamado fator R, e a partir deste fator R, eu vou encontrar um índice, com o índice eu encontro qual é a alíquota que eu vou estar aplicando para achar esses valores desses encargos, né? Então, o INSS, quando eu estou no regime normal, e o que encarece mais, o que mais diferencia o Simples Nacional do chamado regime normal, que seria uma empresa ser optante pelo lucro presumido ou pelo regime de lucro real, é o INSS da parte patronal, que esse gira em torno de 20%. E ainda eu tenho que adicionar o chamado INSS de terceiros, que são lá do S, né? SEBRAE, SENAI, SESC, que gira em torno de 5,8%. Então, só com o INSS da parte patronal, sobre a folha de pagamento, eu vou ter um acréscimo de quase 26% sobre a minha folha de pagamento. Enquanto que no Simples, exceto na tabela de número 4, eu vou ter esse percentual bem menor incidindo sobre o faturamento, então junto com a alíquota do imposto. Então não é muito simples o cálculo nem o entendimento, né?
E no regime também normal, chamado de regime normal, lucro presumido, o lucro real, eu vou calcular separado o RAT barra SAT, que está em torno de 1, ou seja, que ele vai de 1 a 3%, conforme a classificação de risco da empresa. Então, a atividade que a empresa está desenvolvendo, ela tem uma classificação de risco e eu vou ter que calcular mais esses encargos. Para simplificar na elaboração do projeto, alguns especialistas usam o seguinte critério. Eu tenho encargos sociais, eu tenho férias, eu tenho um terço de férias, 13º, 40%, sobre a rescisão, mais 10% de multa. Então, eu utilizo, se a empresa é do Simples Nacional, para fins de análise, eu vou colocar nos encargos, que não serão só os encargos, mas também férias, 13º, em torno de 35%. Então, se o funcionário me custa, ele ganha, na verdade, né? Ele ganha R$1.000, ele vai custar 1.350, mais 35% do valor que ele está recebendo. E as empresas que estão fora do Simples costumam se usar em torno de 75% para fins de análise. Então, eu vou pegar o valor que eu pago para o colaborador e acrescentar mais 75%. Essa é uma forma mais simples de você fazer os cálculos desses encargos na hora da elaboração do seu plano de negócio. Então, você utiliza 35% para a empresa quadrada no Simples, em torno de 75% para a empresa que está fora do Simples. Na hora de escrever as competências, você tem dois grupos. Um que nós chamamos de competência técnica, que é tudo aquilo que o profissional precisa saber para desempenhar a função. Por exemplo, o idioma, conhecer o sistema de informação. Então, são aquelas competências que, se eu não tiver, eu não consigo desempenhar essa função. Então, alguém que não sabe dirigir não pode desempenhar uma função de motorista. Então, essa é uma competência técnica, uma forma simples de você entender como descrever uma competência técnica para seus colaboradores. Nós temos também as chamadas competências comportamentais, que essa é tudo que o profissional precisa demonstrar como seu diferencial competitivo. Isso vai ter um impacto nos resultados. Por exemplo, criatividade, flexibilidade, foco no resultado e tudo isso que hoje é muito falado pelo pessoal de recursos humanos. Eu posso usar métodos de seleção para recrutar esses colaboradores que eu preciso. O que é uma seleção? Seleção é a porta de entrada da empresa. É uma área que busca solução na identificação e na captação de talentos específicos para as necessidades específicas de cada cargo. Então, isso é uma definição para seleção. Eu posso usar entrevistas, né, que é uma técnica de investigação comportamental, onde se procura identificar o perfil do candidato, né, comportamentos específicos, que são pré-requisitos para o sucesso do cargo que ele está sendo selecionado. Isso é a entrevista. Eu posso trabalhar na hora de recrutar esse pessoal, com dinâmica de grupo, jogos vivenciais, simulações, testes e tudo mais que existe no RH. Aqui vai uma ressalva. Eu sempre gosto muito de buscar especialista em cada área. Eu posso estar escrevendo que eu vou utilizar a dinâmica de grupo para recrutar o meu pessoal, mas na hora de executar, na hora de fazer, eu vou procurar um psicólogo da área, alguém que é especialista, que entende, que domina a técnica para aplicar. Então, se eu for aplicar uma dinâmica de grupo, não sendo eu especialista, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, a gente tem que respeitar as competências. E aí, nesse momento, eu vou buscar o profissional. Uma dica importante, que vale muito, é a terceirização desses serviços. Então, eu tenho uma empresa, não é uma grande empresa, e mesmo as grandes empresas fazem isso, eu vou terceirizar esse serviço. Existem empresas especializadas que fazem esse trabalho com muita competência. Então, eu não vou desenvolver. Aqui apenas estou escrevendo no meu projeto que eu utilizarei desses métodos para recrutar a minha equipe, né? O recrutamento, então, ele pode ser feito de uma forma terceirizada. Eu posso buscar uma empresa especialista para realizar esse trabalho. Temos dois tipos de recrutamento. Um recrutamento interno e um recrutamento externo. Recrutamento interno é quando as organizações buscam candidatos dentro da própria organização para participar de um processo, para desempenhar uma outra função que exige um pouco mais. Então, eu dou preferência para quem já está na organização. E o externo é quando eu busco fora da organização candidatos com o perfil que eu necessito. Claro que
nesse momento que eu estou fazendo um projeto, que eu estou iniciando, o recrutamento meu será externo, porque não existe organização. Aqui eu estou fazendo um projeto para a implantação de uma empresa. Então, meu recrutamento, lógico, ele vai ser externo, né? Para a gente ter uma dimensão, por que é tão falado, tão criticado a legislação trabalhista brasileira, devido ao seu tempo de existência, ou a sua não atualização, tudo mudou, né? Se a gente pegar nos últimos 50 anos, as transformações elas são muito grandes, e você ter uma legislação trabalhista que é de outro século, ela, lógico, ela vai ter um impacto, né? Socialmente, culturalmente, economicamente, as organizações mudaram bastante. E a nossa legislação ela vem de Getúlio Vargas, então ela é bem antiga. É para ter uma noção de quanto tempo a nossa legislação é a mesma, que Getúlio Vargas, quando fazia seus primeiros discursos acerca das leis trabalhistas que estavam sendo implantadas, acerca da CLT na época, ele utilizava o estádio do São Januário, do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, porque era o maior estádio na época. Então, nós não tínhamos, naquela época, o estádio do Maracanã, e o estádio do São Januário era o maior.